É, eu quero saber se eu estou sendo ouvido. Creio que sim. Ah, em alguns instantes, o professor Flávio Ricardo Vassoler está chegando para conversar com a gente sobre um assunto extremamente curioso e ao mesmo tempo interessante, né? E como vocês sabem e já foram avisados, a temática aqui é a respeito de Machado de Assis e sua relação com Schopenhauer, certo? Eu vou fazer alguns breves avisos, alguns recados ah, antes da fala do professor. Vou falar com ele aqui. Sejam todos bem-vindos. Se puderem, por gentileza, compartilharem a live. Me digam se me ouvem bem, se tá tudo certo. E o professor Flávio tá chegando aqui. Boa Opa, noite, Antônio. boa noite, professor. Tudo bom? Tudo ótimo, tudo ótimo. Então, vamos dar início aqui. Eu vou fazer uma breve apresentação do professor Flávio Vassoler e também uma breve apresentação do filósofo Arthur Schopenhauer. O professor Flávio é escritor, né? Professor, como já disse. Ele é novo no YouTube, um canal que agora está completando hoje, se não me engano, 1 mês e meio, né? 45 dias, já tem mais de 3 mil inscritos. Quero parabenizá-lo pelo conteúdo excelente, né? Bastante polissêmico, inclusive, no âmbito da literatura, aborda diversos assuntos. Estou aprendendo muito com o professor Flávio. E o professor Flávio, ele é doutor em letras pela USP, com pós-doutorado em literatura russa pela Northwestern University em Evanston, Illinois, nos Estados Unidos. Olha só que currículo de peso que ele tem. Ele também é autor das obras O Evangelho segundo Talhão, Tiro de Misericórdia e Diário de um Escritor na Rússia, entre diversos artigos acadêmicos e vários anos de docência universitária. Agora, antes de passar a bola para o professor, eu quero aqui dizer que na próxima segunda-feira estaremos comemorando aí, de certa forma, né, os breves e exatos 160 anos de morte de Arthur Schopenhauer, dia 21 de setembro de 1860, né? Então, na próxima segunda-feira, vamos estar celebrando isso com o sorteio, né, da Quádruplice Raiz, que eu tenho aqui, já mostrei para os seguidores, que é uma tradução excelentíssima, né, bilíngue isso aqui, do professor Oswaldo Jacóia e também de Gabriel Valadão Silva, né? Então, para a gente começar com uma alta energia, eu quero deixar aqui duas citações de Schopenhauer que têm relação, né, com o assunto que o professor Flávio vai tratar. Então, ele diz o seguinte, vejam só, uma fala pessimista, né, como ele é bastante conhecido. Não é só a paixão enamorada, insatisfeita, que às vezes tem uma saída trágica, mas também a satisfeita conduz mais frequentemente à infelicidade do que à felicidade. Página 661 do segundo tomo do Mundo como Vontade e Representação. E a outra fala que ele faz é o seguinte, né? É uma coisa bastante universal que todos sentimos, que é o medo da morte. Ele diz o seguinte, o medo da morte que nos leva a apegar-nos à vida, apesar de todas as misérias que nela há, é, propriamente dizendo, ilusório. Mas não igualmente ilusório é o impulso que nos atrai à vida. Essa atração mesma pode ser vista objetivamente no recíproco olhar anelado de dois amantes. E aí eu já me lembro aqui e traço um gancho com Guimarães e Cristina do conto
machadiano. Só para deixar evidenciado, que é uma coisa que eu prezo muito aqui no Instagram, que essa citação encontra-se na página 668 do segundo tomo do Mundo como Vontade e como Representação. E essas duas citações são trechos da metafísica do amor sexual, que é propriamente o que Machado de Assis fala na crônica. Então, agora eu entrego a bola para o professor Flávio Vassoler, e também queria avisá-lo sobre o curso que o professor Flávio está para começar a ministrar, né? E ele vai falar um pouquinho sobre isso para a gente. E solto a bola para você, professor. Fica à vontade. Antônio, boa noite a você, boa noite a todos e a todas aí. Muito obrigado aí pelo convite para eu poder conversar com você sobre esse grande filósofo, escritor, né? Schopenhauer é um literato, é uma obra filosófica ali de belíssima leitura. Esse era um autor ali que, além de ter o voo dos cumes de montanha de ar rarefeito na altura do conceito, tinha ainda a grande possibilidade alada de escrever como um enorme escritor. E tinha consciência disso, como o próprio Machado de Assis diz em o autor de si mesmo, aquela crônica fala, Schopenhauer não era nada modesto, sabia ali da sua potencialidade. Então é um prazer conversar com você sobre dois dos autores mais importantes aí para a minha formação, o Schopenhauer e o nosso querido Machado de Assis. A gente vai falar hoje, né, sobre um tema espinhoso, porque Machado, a despeito de ter sido muito influenciado por Schopenhauer, dá uma lapada, vamos dizer assim, dá uma chicotada ali com essa crônica no Schopenhauer, na sua teoria do amor. Sobre isso, então, a gente vai começar a falar já já. Mas com o Antônio, a quem eu agradeço mais uma vez o convite, falou agora, eu quero falar rapidamente com vocês sobre isso aqui, ó. Eu estou aqui na minha mão com a edição da editora 34, desse grande romance do escritor russo Fyodor Dostoiévski. E aí o Antônio já havia mencionado que eu vou ministrar um curso pela plataforma Zoom, gente, a partir do dia 15 de outubro, a respeito de crime e castigo. E aí é o seguinte, as aulas vão ser 4 aulas sobre o crime e castigo, nos dias 15, 22 e 29 de outubro, e 5 de novembro, quintas-feiras, das 8 horas da noite às 10 horas da noite pelo Zoom. Pô, professor, conheço o seu trabalho, sei que você estuda Dostoiévski há 10 anos, o Antônio falou que você fez do mestrado, doutorado, pós-doutorado, estudando a obra de Dostoiévski. Eu gostaria muito de fazer, mas o problema é que de quinta à noite, rapaz, eu tenho compromisso. Como é que eu faço? Você vai fazer o seguinte, porque essas novas tecnologias permitem isso. O Zoom faz gravação da aula e quem estiver inscrito ou inscrita no curso vai poder assistir às aulas gravadas. Ah, gostei, quero me inscrever. O valor é acessível? Muito. Eu fiz um valor extremamente democrático. O link para vocês que estão aqui assistindo a essa conversa entre mim e o Antônio, aqui na página Arthur Schopenhauer Brasil, vocês podem ir até a minha página do Instagram, Flávio Ricardo Vassoler, e o link para o curso estará na bio, na descrição do meu perfil. E mais, quero dizer a vocês que eu tenho agora, como o Antônio falou, há 40 dias, um mês e meio, o meu novo canal no YouTube, aí, o Flávio Ricardo Vassoler. Então, convido a todos e a todas que se inscrevam no meu canal. E lá eu deixei também, logo na entrada do canal, um vídeo fixado com as informações sobre o curso e o link também para vocês poderem se inscrever. E quero dar uma última dica antes de começar a falar. Mais de 90% das vagas já foram. Esse é o 5º dia de divulgação do curso e as vagas estão sendo tomadas. Então, se você está interessado em fazer esse curso comigo sobre o crime e castigo, a única dica que eu tenho que dar é voa, faz tua inscrição e garanta sua vaga, porque a hora que fechar a turma, não tem jeitinho brasileiro, não tem nada, está fechada, o Zoom permite o número máximo de alunos e alunas ali no curso e está fechado. Flávio, vai ser o único curso que você vai dar sobre Dostoiévski? Não. Esse é o primeiro de toda uma série de cursos que eu vou dar sobre as grandes obras do Dostoiévski até o fim do ano que vem. Porque ano que vem é o ano do bicentenário de nascimento do Dostoiévski. O Antônio acabou de falar que vão se celebrar 160 anos, é isso, Antônio?
da morte do Schopenhauer, que se deu em 1860, no ano que vem se celebram os 200 anos do nascimento de Dostoiévski. Então eu vou ler com vocês, vou analisar com vocês. Crime e Castigo, Idiota, Os Demônios, Os Irmãos Karamazov, O Adolescente, Memórias do Subsolo e assim por diante. E os cursos não são vinculados um ao outro, que vocês podem aí fazer esses cursos separadamente. Tudo bem? Não tem que fazer todos os cursos. Então quem perder esse primeiro pode fazer os outros numa boa. Beleza, gente? Maravilha? Então vamos lá. Vamos começar a falar então sobre Machado e Schopenhauer a partir da crônica O Autor de Si Mesmo. Essa crônica do Machado, ela foi publicada em 1895 a partir de um acontecimento aberrante, tétrico. E aí eu Antônio, você vai me controlando aí, tá? Você vai me falando aí, quando você quiser puxar uma pergunta, eu falo pra caramba, você me tolhe aí, você me fala que eu paro aqui, tá bom? Pode ficar tranquilo, eu já convido as pessoas que estiverem assistindo que podem me ajudar na questão das perguntas, certo? Quem quiser fazer pergunta, pode mandar na caixinha de pergunta aqui embaixo, tem um pontinho de interrogação ali, vocês podem mandar por ali. Tá ótimo. Então, gente, a crônica O Autor de Si Mesmo, de 1895, publicado nos jornais da época ali, ela traz um Machado de Assis que é tributário, que é devedor da filosofia do Arthur Schopenhauer, mas que está pensando naquilo que eu vou chamar de uma aporia, de uma brecha, de uma fresta importante na teoria do amor. Por quê? Porque o Guimarães e a Cristina, dois canalhas, dois assassinos, pegaram o seu bebê, o bebezinho Abílio, e cansados, já eram abusadores, já eram violadores da integridade física desse pobre ser humano do Abílio há muito tempo, né? Já batiam no menino e tudo mais, até que um dia, cansados de ter que lidar com o filho, levaram o bebê, o Abílio, colocaram o bebê numa caixa, o Machado fala de um caixão, e levaram para uma estrebaria, aquele local onde ficam os cavalos. Vocês têm noção do horror que é isso? E aí não havia cavalos. Né? A ironia machadiana ainda pergunta, né? A ironia nesse caso bem lancinante. Poxa, estrebaria é lugar de cavalo, mas tinha o quê? Galinha. E galinha faz o quê com a carne ali, tem em defesa? A galinha começou a mariscar o bebê, estou usando até o verbo horroroso que o Machado usa. Começou a bicar o bebê, a comer a carne do bebê. Alguém tem dimensão da atrocidade que é isso? Da covardia que é isso? Ou seja, ali a gente está lidando, e isso é muito interessante dizer, os grandes autores, como Machado, como o próprio Dostoiévski, eles percebem no singular algo metonímico, ou seja, algo que prisma a universalidade. E essa crônica que o Machado de Assis escreveu é uma investigação profundíssima sobre a natureza do mal. Porque como é que se faz... Né? A gente tem vários relatos de bebês que são largados em lixeiras, por exemplo. Né? E quando eu conversei, o Antônio certamente... não sei se o Antônio conversou recentemente com o Flamarion Caldeira Ramos. Não sei se já conversou aqui com o Flamarion. Flamarion, velho amigo meu, hoje professor lá de ética da Federal do ABC, e eu me lembro de Flamarion. Foi o Flamarion que falou para mim, pela primeira vez há 15 anos, sobre o Autor de Si Mesmo. Né? Quando nós ainda estudávamos alemão junto, a língua alemã, ali no Instituto Goethe, aqui em São Paulo. E ele mencionou essa crônica para mim, e à época o Flamarion tinha, não sei se tinha mencionado uma lixeira. Eu fui ler, eu falei, não, ó o Flamarion chegando aí. Ó. Aí, ó, o Flamarion tá chegando aí, tava falando dele. E eu me lembro dele ter mencionado uma lixeira. E eu fiquei aterrado com essa menção à lixeira. Mas... imaginar que foi uma estrebaria, que eventualmente aquele bebezinho poderia ser pisado pela pata de um cavalo, é uma coisa completamente atroz e aterradora. E aí o nosso querido, aí quando o Antônio me pediu, né, um título para essa palestra, eu pensei sobre um título pegando o espírito de um Machado de Assis, emparedando Schopenhauer, colocando Schopenhauer contra a parede. E aí? Será que o niilismo verdadeiramente consequente não deveria dar de ombros para um bebê jogado no lixo pelos próprios pais? Pergunta o Machado a Schopenhauer. Porque o próprio Flammarion, anos e anos atrás, eu vou até me lembrar o ano, tem uma memória boa, Antônio, no ano de 2007,
ano em que eu estava terminando a graduação, me lembro do Flammarion ter publicado um artigo, nos cadernos Nietzsche, inclusive, salvo engano, sobre o Philipp Meinlander, que talvez tenha sido o discípulo mais radical do pessimismo schopenhaueriano, que não fez a negação da vontade de viver, né? Aliás, ele que não fez a negação da vontade de viver, que fez a negação da negação, que levou às últimas consequências, o ímpeto do suicídio, e que no ano em que a filosofia da redenção, que era a sua obra de defesa máxima do suicídio, no ano em que essa obra foi publicada, o Meinlander meteu uma bala na cabeça. Aliás, os irmãos dele, salvo engano, mais de um irmão dele havia se suicidado, uma coisa assim terrível na família Meinlander ali. Então é importante dizer o seguinte, ali ó, o Flammarion está falando, Cadernos de Filosofia Alemã, número de 2010, interessante. Então, gente, eu estou aqui trazendo para vocês esses aspectos, por quê? Porque o Machado, ele entrevia um aspecto interessante. É sabido aí que o Schopenhauer é um estudioso muito interessante da filosofia oriental, nomeadamente do budismo, né? E o budismo, como vocês podem ou não saber, aí o Flammarion está dizendo que o Meinlander se enforcou. Bom, pior ainda, né? Que é esse aí que sofreu até os últimos momentos do suicídio. O suicídio com uma bala na cabeça imediato. Vejam só, o budismo é reencarnacionista. E a gente pode ver um paralelismo. Claro que Schopenhauer era, digamos, um ateu metafísico, nesse paradoxo delicioso aí. E é importante dizer que existe aí nessa concepção de que haveria uma pulsão da vontade indeterminada no bebê, no pequeno abílio, vamos chamar aqui provisoriamente de alma do pequeno abílio, mas na vontade indeterminada do abílio, se forçando entre o Guimarães e a Cristina para que eles se copulassem e para que ele viesse ao mundo, haveria, se nós pensássemos na metafísica budista, uma dimensão de uma alma, de um espírito, que está numa vida que ainda não voltou, digamos, para a roda de Sansara, que não reencarnou e que veio para cá. E nesse sentido, como espírito, ele existe indeterminadamente, ele existe ubiquamente, na Cristina como no Guimarães, até que ele venha a se concretizar. Essa, por exemplo, é uma narrativa tradicional para o budismo, para o hinduísmo e para o espiritismo. Eu estou falando do reencarnacionismo e eu estou falando do budismo porque quando eu li O Autor de Si Mesmo, eu falei, olha, é aqui um Schopenhauer que subtrai, obviamente, a dimensão do espírito e da vida após a morte, ou da pluralidade das existências, mas que faz um paralelismo, a meu ver, entre esse espírito que ele vai chamar de vontade e determinação biológico-darwinista no abílio, que se determina, que deixa de ser inespecífico e se torna específico a partir dos seus pais, que quando se encontram, na verdade, falam através da vontade do pequeno abílio. Que é ele, na verdade, o responsável pela sua vinda. Pelo fato de o Guimarães superar as dificuldades e que ele veja na Cristina a determinação de si mesmo. E que ela supere, tem ali o ardor da paciência, a possibilidade da paciência para superar a claudicância, as idas e vindas do Guimarães, para que ambos possam ficar juntos e determinar o inespecífico, essa vontade inespecífica que ainda é o abílio antes de nascer. Isso dá a dimensão interessante do seguinte, que é a dimensão de que o abílio é responsável por sua própria vinda. E nesse sentido, aquilo que decorre da vinda a esse vale de lágrimas seria, segundo a teoria do amor schopenhaueriana, que o Machado vai parafrasear para chicotear, justamente responsabilidade do abílio. E aí eu quero remeter vocês a um trecho ali do Mundo como Vontade e Representação, obra que eu li com muito proveito. Aliás, devo dizer, Antônio, que eu li essa obra pela primeira vez ali em Moscou, quando eu estava morando na Rússia para estudar a única língua que não que o diabo respeita, que o Stalin respeita, né? Essa língua dos infernos. Eu estava lendo Schopenhauer e eu me lembro de um trecho ali muito lancinante de Um Mundo como Vontade e Representação, em que ele diz que a única piedade de um Deus que não existe teria sido que o universo não tivesse sido criado. Porque aí, com a impossibilidade de criação do universo, nenhuma lágrima teria sido derramada. E, então, esse Deus que não existe teria sido piedoso no seu nada, na sua nadificação, porque o vale de lágrimas não teria sido
implementado, não teria sido criado, não teria sido forjado, e o sofrimento não faria parte, não transpassaria a natureza e a vida dos homens e mulheres. A questão, diria Machado de Assis para o Schopenhauer desde então, a questão é que não só esse Deus que não existe, para o Schopenhauer e para o Machado, a questão é que não só esse Deus inexistente para esses dois autores criou o mundo, entre aspas, aqui, como o sofrimento, a despeito de ser a tônica, está aqui na vida e nós estamos aqui. E agora? Uma vez que nós estamos aqui, uma vez que não houve nada, ou que não permaneceu nada, e houve algo, quais são os desdobramentos que nós temos em face da vida? Porque o próprio Machado vai dizer que também há dias felizes sob o sol. E essa é uma passagem muito bonita de um autor de si mesmo, que retoma também uma bela passagem do livro de Eclesiastes. Tá? Um dos livros mais bonitos do Velho Testamento, e o Machado, salvo engano, foi coroinha, quando era jovem, e conhecia a Bíblia de cabo a rabo. Citava a Bíblia como ninguém, Machado de Assis. E o Eclesiastes vai dizer que há tempo para a guerra e tempo para a paz. Tempo para costurar e tempo para rasgar. Tempo para juntar pedras e tempo para tirá-las. E o pequeno Abílio, segundo a teoria de Schopenhauer, ele veio, então ele é responsável pelo fato de os seus pais serem escroques, porque fica na ordem do mistério, do obscuro. Por que será que Abílio se determinou justamente a partir de Guimarães e Cristina? Por que houve essa determinação? Por que teria ocorrido? Será que tem alguma ligação? Bom, as tradições metafísicas reencarnacionistas dizem que sim. A explicação darwinista biológica vai falar, obviamente, da vinculação genética. Agora, uma vontade inespecífica teria algum elo vinculante entre aqueles específicos? É uma questão ali para se colocar. Agora, o ponto é o seguinte, o Abílio, coitado, e essa é a voz do cronista Machado de Assis, ali, do cronista, a voz narrativa da crônica de Machado, falando, olha, eu estava tranquilo, eu não tinha vindo, mas acabei vindo, e quando vim, não tive dias felizes sob o sol, porque os meus pais, antes de me entregarem as bicadas de galinha, e antes de me fazerem sofrer por 3 dias seguidos. Olha, eu quero fazer um paralelo aqui, me lembrando de um belíssimo filme do Ingmar Bergman, esse grande cineasta sueco, o filme Luz de Inverno. Lá no Luz de Inverno tem um pastor protestante que não acredita mais em Deus, né? E ele só professa as missas mecanicamente, porque ele não tem mais vinculação alguma com Deus. E num determinado momento, um senhor lá, que é um corcunda, que tem uma corcova enorme nas costas, ele vai até o pastor e quer tirar uma dúvida com o pastor. E essa dúvida poderia ser perguntada também para o Abílio. O Abílio poderia levar essa dúvida para o pastor. Porque ele vai até o pastor e fala assim, olha, pastor, salvo engano, Jesus Cristo sofreu as agruras da paixão com aqueles canalhas dos carrascos romanos, e eu estive ali em Jerusalém, percorrendo a Via Dolorosa de Cristo ali, de uma das portas da cidade até a igreja ali do Gólgota, em que Cristo foi crucificado, é uma coisa maravilhosa, simplesmente maravilhosa. O corcunda, coitadinho ali, diz, o ajudante da igreja, diz, pastor, olha, Cristo, salvo engano, sofreu durante 12 horas. Eu já tenho mais de 50 anos e sofro com essa cacunda aqui, com essa corcunda, durante toda a minha vida. Como é que se pode falar só do sofrimento de 12 horas, por mais lancinante que seja? Será que o meu sofrimento de 50 anos não é maior? E eu estou citando isso por quê? Porque essa suposta heresia do nosso corcunda, do nosso sofredor, ela poderia ser transpassada pelo pequeno Abílio, que diria o seguinte, olha, o que são 12 horas para um homem que teve a oportunidade de beber vinho, inclusive teve a oportunidade, eu também estive no local, que hoje é uma igreja, em que Cristo teria convertido água em vinho. Lá ali, perto de Jerusalém. Ele teria convertido água em vinho ali. Ele teve a oportunidade de beber vinho. Ele teve a oportunidade de privar da companhia de Maria Madalena, que é, em muitos evangelhos, inclusive o apócrifo dela, em muitos relatos,
tido como a companheira de Jesus Cristo. Né? É uma coisa terrível dizer que um ser humano não pode ter uma companheira. É uma tradição aí, a gente sabe, de muitas vertentes do judaico-cristianismo que castram a sexualidade. Não vejo. Até o protestantismo mesmo permite que o pastor se case. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos lá, né? Então tá lá. Seria a companheira dele. Ele teve uma mãe que era uma mãe amorosa. Essa, a gente poderia perguntar, o que é o sofrimento de uma mãe vendo o filho ser crucificado? Né? Além do sofrimento do próprio crucificado, uma mãe vendo o seu filho crucificado. Mas Cristo ia para a sinagoga com os seus, foi reconhecido como Messias pelos seguidores, teve ali amigos pródigos, apesar de ter entre os seus o próprio traidor, aquele que o entregaria aos fariseus. Mas ele teve dias felizes sob o sol. E o pequeno Abílio, que não desenvolveu a consciência, que não soube que poderia ser amado. E que só, na verdade, nem soube do ódio, porque, na verdade, o que recebeu foi pancada atrás de pancada. Será que o pequeno Abílio não poderia reivindicar para si a crucificação pelo bico da galinha? Esse é um ponto terrível que a gente pode trazer. E a questão que a gente pode colocar é a seguinte: será que esses pais, pensando na consequência radical do niilismo, e eu devo dizer que o niilismo parece para mim uma doutrina ou uma escola filosófica pouco plástica. Porque uma vez que se trata da radicalidade, do esvaziamento radical de sentido, um Kirillov, personagem do romance Os Demônios de Dostoiévski, levou às últimas consequências o niilismo radical. Chegou a dizer o seguinte: olha, se Deus não existe, o sentido não existe. Porque a finitude é a razão mesma da vida. Ludibriar a morte é uma ilusão. A morte é a espada de Damocles, a folha da guilhotina caindo sobre o pescoço. E, se Deus não existe, não só tudo é permitido, e esse aforismo que seria depois atribuído ao Ivan Karamazov, dos irmãos Karamazov, mas eu tenho a obrigação de afirmar a minha vontade. Se Deus existe, a vontade é dele, diz o Kirillov. Se Deus não existe, a vontade é minha. E o Kirillov é mais radical que o Stavrogin, que é um extorsionário, que é um pedófilo, que é um assassino. Ele é mais radical que o Raskolnikov, que também é um assassino. Ele é mais radical que o Svidrigailov, do Crime e Castigo, que é um extorsionário, um proto-pedófilo e um mentiroso. Por quê? Porque o Kirillov acha que qualquer ação nesse mundo é uma tergiversação com a falta completa de sentido. É afirmar um mundo que não faz sentido algum. O maior poderio daquele que entende a morte histórica de Deus é a morte do sentido e percebe no seu corpo a falta de sentido e a vinda da finitude é o suicídio. É a dimensão de que tomar o lugar de Deus é se matar, porque essa seria a potência maior de uma divindade, a criação da vida. E tirar e subtrair a vida com a morte. Como a gente sabe, o Velho Testamento é eivado ali de episódios em que o Deus judaico ali ceifa a vida das suas criaturas. Por exemplo, com o dilúvio. Por exemplo, em Sodoma e Gomorra. Pode falar. De certa forma, aí o que eu entendi, você me corrige se estiver errado, é que ao Abílio, uma criança, não foi nem concedida a possibilidade de se suicidar. Seria isso, em outras palavras? Eu vou levar esse ponto. Seria o seguinte: o Kirillov vai dizer que o niilista consequente, então, deve se matar. E não é à toa, e é por esse mesmo motivo que o Albert Camus, sobre quem eu vou falar na quinta-feira, às 8 horas da noite no meu canal, porque eu vou fazer uma resenha sobre o romance O Estrangeiro, essa belíssima obra do Albert Camus, e no sábado eu vou participar de um debate, como eu estou participando aqui com o Antônio, eu acho que às 5 horas da tarde, no sábado, na página Albert Camus Brasil, sobre essa dimensão do niilismo em Camus e Dostoiévski. Camus, um ateu que tentava trazer sentido para a vida, não é à toa que o Camus vai dizer: só há uma questão. A primeira frase do seu ensaio O Mito de Sísifo: só há uma questão filosófica verdadeiramente séria: o suicídio. Aí, aonde eu quero chegar, Antônio? Eu quero chegar ao seguinte: se o Abílio não tem a chance de se suicidar, os verdadeiros agentes niilistas e consequentes, seguindo essa lógica que eu estou te falando,
são o Guimarães e a Cristina. Por quê? Ué, por que a piedade? Por que a condescendência? O Abílio foi agraciado. Olha que horror. É um horror o que eu estou dizendo, mas eu estou sendo consequente no niilismo. Por quê? Morrer sofrendo, mas não tendo a consequência de que está sofrendo, não tendo a consciência de que está sofrendo, só a dor. Não sabendo que os canalhas de seus pais são os assassinos. Não tendo o privilégio de não conhecer esses facínoras. Porque ele vai sofrer pancada, mas ele ainda é um animalzinho. Então ele não vai saber que os seus progenitores, que deveriam dele cuidar, que deveriam tratar dele, que deveriam alimentá-lo, que deveriam amamentá-lo, estão ali fazendo o horror dos horrores. Porém, pela lógica nihilista radical e consequente, eles estão sendo coerentes, ou não estão? Porque eles estão poupando o Abílio no Vale de Lágrimas. São 3 dias. Mas 3 dias sem consciência. Se eu, por exemplo, tenho uma namorada, suponhamos, e essa namorada me trai, ou faz uma coisa horrorosa para mim, ou sei lá, o cara com quem ela está me traindo, eles combinam de me matar para ficarem juntos. Não sei, qualquer tipo de coisa, me torturam. Estou dando um exemplo agônico aqui. Se eu descubro, se eu tenho essa dimensão, o meu sofrimento terrível e atroz é um sofrimento da consciência, vinculado à dimensão de que eu sei o que está acontecendo e por que eu estou sofrendo. O Abílio não sabe. Então, se eu for consequente no niilismo, como Mailander, a meu ver, o foi, e talvez tenha sido o único que radicalmente o foi, infelizmente, porque poderia ter legado muito mais obras. O Émile Cioran não foi o grande filósofo, escritor romeno, outro literato de primeiríssima qualidade, não foi consequente no niilismo, apesar de dizer que não ia escrever muito mais livro, porque senão ele estaria fazendo uma ode à vida, que ele, por ganhar os prêmios que ele ganhava lá, ganhou um prêmio, aceitou, depois não aceitou mais, ele não se matou. E também perceber que há dias felizes sob o sol. É curioso que alguns amigos do Cioran, salvo engano, falavam que ele era até uma pessoa afável, que diferentemente do Schopenhauer, que era irritadiço, era até uma pessoa afável. Mas felizmente ele não se matou. Felizmente ele continuou a legar para nós várias obras e trazer ali o seu elogio paradoxal do abismo, sem nele mergulhar. Agora, os pais do Abílio não permitiram que ele tivesse essa opção. Os pais do Abílio fizeram com que ele fosse levado ao cadafalso sem ter consciência do vale de lágrimas dessa vida. Então, por um lado, se eu pensar no niilismo radical, se eu pensar no esvaziamento, olha, o Abílio foi poupado da dor do sofrimento consciente. Ele teve um sofrimento bovino. Se bem que hoje, inclusive, as pesquisas mostram que os animais têm um afeto e têm, inclusive, uma vinculação de sofrimento. Vamos chamar de o sofrimento, então, vegetal, digamos assim, até que se descubra que o vegetal também tem um afeto, um patos do sofrimento. Agora, esse não é propriamente o emparedamento a que o Machado submete o Schopenhauer. Porque o Machado, olha, eu vou dizer para você, Antônio, que ontem, segunda-feira, dia 14 de setembro, eu dei uma aula sobre Machado de Assis no meu canal, às 8 horas da noite, foi uma aula ao vivo. E eu falei justamente sobre Machado de Assis. E eu falei, o tema não era esse, mas eu falei sobre 2 contos do Machado, o Teoria do Medalhão e Pai contra Mãe. E Pai contra Mãe me parece a coisa mais cruel e atroz que eu já li na minha vida. Eu acho aquele conto uma das coisas mais terríveis que eu já li na minha vida. Né? Falando ali do horror da escravidão e numa voz narrativa que você não consegue determinar se é apologista ou crítica da escravidão. Essa ambiguidade é terrível. E eu quero dizer a vocês que naquele conto, o narrador machadiano não mostra piedade pela escrava Arminda, aquela pobre coitada, que quando é capturada pelo Cândido Neves, 2 nomes eugênicos, Cândido e Neves, na crueldade machadiana. Quando é capturada e ela está grávida, ela aborta aos pés do seu dono, com essa figura horrorosa da propriedade escravagista. Eu não vejo ali o narrador machadiano se apiedando. Curiosamente, eu vejo alguns laivos de piedade
que é um afeto muito estranho para o Machado de Assis. A obra de Machado de Assis raramente é condescendente, é afetuosa, é piedosa. São afetos que fazem parte da nossa vida. O Antônio, salvo engano, é pai. Você é pai, Antônio? Sim. Então, o Antônio é pai. 2 meninas. Então, já falou. Então, o Antônio sabe, como pai, que o afeto da piedade, o afeto do carinho, a dimensão da vinculação é basilar da paternidade. Então, eu estou falando aqui com o pai. Eu não sou pai, o Antônio é pai. Pode falar. Tem uma pergunta do Flamarion aqui, ele diz assim, o niilismo consequente conduziria inevitavelmente ao suicídio ou ao homicídio? Não haveria outras possibilidades como Cioran, Bunsen e Nietzsche? Flamarion e Antônio, eu diria que não. Eu vou explicar por quê. Para o Kirillov, o homicídio é a afirmação de si contra outrem, é a negação de outrem para a afirmação de si. E aí o Kirillov e o Homem Ridículo, 2 personagens dostoiévskianas, falariam: por que você quer ficar nesse mundo? Por que você quer ganhar mais dinheiro? Por que você quer conquistar um castelo? Por que você quer o poder? Ah, então esse mundo vale a pena? Então esse mundo tem sentido? Você está se aferrando a ele. Se tudo, na verdade, não passa de um mar de sofrimento e ilusão, por que não ceifar a própria vida? Essa é a radicalidade dostoiévskiana do ateísmo, do mundo radicalmente imanente e finito. Essa é a radicalidade de um Homem Ridículo e de um Kirillov. Então, por exemplo, o Nietzsche, eu tendo a dizer que o Zaratustra nietzscheano é um deus da imanência. É uma ilusão que ele criou para permanecer vivo, para tornar a sua própria vida uma autodeificação, uma obra de arte. O Cioran fez algo parecido. Aliás, felizmente eles fizeram. Felizmente eles não tiveram a saída do nosso querido Mailander, porque se tivessem feito isso, teriam privado a humanidade das suas grandes obras. Ou seja, o niilismo consequente, no sentido dostoiévskiano, e eu concordo com isso, eu vejo isso, é um niilismo de cadafalso. E a tergiversação com ele é uma dimensão de busca por sentido. A gente não está falando do sonho de Homem Ridículo, mas se um dia o Antônio me convidar a ir para um debate Dostoiévski e Schopenhauer, eu posso falar desse conto, para mostrar como é que se tem a ligação. Pode falar. Você tocou no assunto do Camus, e eu me lembro de um trecho do Estrangeiro em que ele diz que o homem absurdo é aquele que enfrenta um exército armado com uma faca, né? Então, quando você dá esses exemplos do Nietzsche e do Cioran, eu entendo dessa forma, né? É como se eu entendo que o mundo é cheio de sofrimentos, cheio de mazelas, e ainda assim eu escolho viver, né? Eu escolho tentar se sobressair sobre esse mundo cheio de sofrimentos. E é o homem absurdo do Camus. Qual é a diferença? Não, sim. Qual é a diferença dessa lógica para alguém que acende uma vela e reza para Deus? Que pede ajuda? É a mesma lógica. É a busca por sentido. Ou seja, agora a gente tocou na ontologia da vida. Se você, Antônio, é um schopenhaueriano e é pai, você não é um schopenhaueriano. Aliás, nem o Schopenhauer foi um schopenhaueriano. Eu conheço um schopenhaueriano, Philip Mailander. Esse foi radicalmente schopenhaueriano. O Flammarion é pai também. Felizmente ele é pai, felizmente ele não flertou com essa coisa terrível do suicídio. Então, a ilusão é da ordem ontológica. E é aí que a gente volta para a crônica do Machado. Por quê? Porque o Machado é piedoso nessa crônica, ele tem dó do Abílio. E ele fala que o Abílio seria forte, porque aguentou 3 dias de bicadas. Esse pequenino. E aí, quando ele vai flertar com a teoria do amor de Schopenhauer, e ironiza o Schopenhauer, porque fala, olha, esse aí não era... Ele chama de pérola, mas ele retoma as palavras do Schopenhauer. Ele próprio dizendo que aquela teoria era uma pérola. E aí ele vai falar, nada mais é a vinda de um filho do que sua determinação, que era inespecífica, conduzindo as pulsões de pai e mãe, e sendo ela própria responsável pela união de ambos no amor, para sua concretização como vinda sexual. E aí, nesse sentido, Abílio era responsável. Foi responsável pelo próprio horror que passou. Espera lá. O Machado, aí, nesse caso,
traz uma reflexão interessantíssima. Quer dizer, então, que se a gente fosse aplicar a teoria schopenhaueriana para para os pais, Guimarães e Cristina, a gente teria que absolvê-los? Eles não são responsáveis, então, pela atrocidade pela qual o Abílio passou? É ele próprio responsável? Então, a dimensão de ação malévola, ela pressupõe que, olha, se a gente levar isso às últimas consequências, qualquer coisa que se abata sobre mim, ainda que seja uma coisa completamente alheia, ela tem uma causalidade da minha vinda. Porque eu quis vir. E nesse sentido, se eu quis vir, algo que aconteça para mim é da ordem minha. Agora, o Abílio, e nesse sentido, o Machado é muito próximo do Dostoiévski. Por quê? Porque o Machado, genialmente, ele pensou numa situação em que o Abílio não poderia ser responsável por nada. Porque, por exemplo, se o Antônio fizer um horror, fizer uma coisa errada e sofrer as consequências por isso, se eu fizer algo errado e sofrer a consequência por isso, o Antônio é um adulto. Eu sou um adulto. Eu posso não fazer. Eu posso me conduzir. Agora, uma criança é um animalzinho. O ser humano, como vocês sabem, nasce completamente incompleto. Completamente incompleto. Ou seja, você tem ali um filhinho de uma girafa, a hora que ele é parido, ele já sai andando. Ele sai do ventre da girafa caminhando. E assim são vários animais. Agora, o ser humano, como o pequeno Abílio, o gaúcho Abílio, lá, porque a história se passa no Rio Grande do Sul, ele não pode fazer nada. E por que o Machado pensou nisso? Porque o Abílio não poderia, ao menos se nós pensarmos na imanência, nessa imanência, ele não poderia ser responsável por sua própria atrocidade. O Machado encontrou uma aporia radical, uma impossibilidade de resposta na teoria do amor do Schopenhauer para a vinculação ética. E nesse sentido, a única... Olha, Antônio, a única explicação que eu encontro para isso, obviamente não estou dizendo que vocês precisam aceitar isso, mas de toda a investigação filosófico-espiritual que eu fiz na vida, a única explicação para uma atrocidade, para um horror completo como esse que o Abílio sofreu, vem da tradição reencarnacionista. Estou falando do budismo, estou falando do hinduísmo e estou falando aqui do espiritismo, que é cristão e bebe nessas tradições. E também da metempsicose egípcia. Gente, o negócio é tão antigo que a tradição reencarnacionista ela vem lá dos egípcios, salvo engano. O primeiro povo a pensar na metempsicose. Por quê? Com vidas pretéritas, aí seria possível entender que haveria uma causalidade. Vamos dizer assim mecanicamente, como se fosse a lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Imaginem que o Abílio, tá? Vou dar uma explicação aqui, mas para não apelar ao mistério e à aporia. Só para trazer para vocês, já que o Schopenhauer dialogava ali com a tradição budista, que não tinha Deus, hein? A tradição budista não é teísta, mas é reencarnacionista. É uma coisa interessante. Você não tem um ser criador, você não tem um ser divino, mas tem uma dimensão da roda de Sansara que é justamente reencarnacionista. Agora é interessante dizer o seguinte, quando nós temos aí uma tradição de vida pretérita, o Abílio poderia ter infligido sofrimento pretérito ao Guimarães e à Cristina. Isso é horroroso? É, mas essas tradições diriam, isso está na ordem de uma lei de Talião que perpassa, gente, as mais diversas tradições humanas, hein? De tal maneira que ela se confunde em enorme medida até com a nossa instintualidade de vingança. Que é assim, ao mal infligido se paga com o mal, até que ele seja purgado. E é justamente essa purga, essa saída da roda de Sansara, que se pode chamar, por exemplo, de elevação, o alcance do nirvana, que você não reencarna mais. O espiritismo tem uma outra interpretação e o hinduísmo, por sua vez, outra. Mas é importante dizer que aí você tem uma causalidade. Agora, suspenso Deus, como é o caso de Schopenhauer, suspensas as vidas pretéritas, vinculada essa dimensão de uma vontade etérea, metafísica, como que pairando pelo universo como uma nuvem, e se determinando biológica e sexualmente ali do filho pelos pais, como é que é possível vincular a teoria do amor com a manutenção de vida social? Com a dimensão de que o Abílio, então quer dizer que eu vou eximir o pai e a mãe. E o Machado encontrou, então,
aquela que eu diria uma aporia absoluta, uma impossibilidade de reconciliação absoluta. E não só os pais, como eu estou advogando aqui, deveriam ser eximidos da responsabilidade de terem feito o que fizeram com o Abílio, como, na verdade, nihilistamente, deveriam ser premiados. Porque eles fizeram para o Abílio, eles deram a chance para o Abílio de o Abílio realizar aquilo que o Schopenhauer queria que o Deus não existente tivesse feito, que era não criar nada. Porque, pelo menos, essa galáxia de sinapses aqui, que a gente ainda não sabe muito bem como gera consciência, de que fagulha, com que... Olha, o dia que os cientistas, os biotecnólogos, descobrirem como é que a consciência se forma da sinapse, aí eu posso dizer que a história humana acabou. Aí acabou, aí a gente... Aí o Stalin e o Hitler são fantoches, perto dos próximos ditadores ali, da indução da consciência. De qualquer maneira, o que eu estou querendo dizer para vocês é que quando eu conversei com o Antônio aqui, né, primeiro eu fui conversar com o Antônio, falei, ô Antônio, vou fazer uma conversa, papapá, Antônio, vamos, só que você tem que trazer o Schopenhauer à baila. Aí acho que o Antônio me viu falando do Machado de Assis no canal, aí veio conversar comigo. Flávio, olha, daria para você conversar, fazer uma conversa entre Machado e Schopenhauer? Aí, gente, eu não sei porquê, eu acho que eu vou fazer uma psicanálise só para descobrir porquê. Eu nunca me lembrava do nome dessa crônica. Eu lia, relia essa crônica e nunca me lembrava de que ela chamava o autor de si mesmo um lapso. Talvez eu quisesse recalcar. Sabe, uma coisa terrível. É tão terrível essa crônica, mas ela é tão genial, porque ela pegou o Machado em uma página e meia. Se o Machado... Olha, se o Machado fosse um europeu, e isso não sou eu só que estou dizendo, o Antônio Cândido já disse, num texto chamado Esquema de Machado de Assis, que é uma aula que ele deu numa universidade dos Estados Unidos, salvo engano foi em Yale. O Antônio Cândido disse o seguinte, se Machado de Assis escrevesse em inglês ou em francês, ele teria revolucionado a história da literatura de sua época. Como ele escreveu em português, dado o isolamento cultural e o provincianismo, tanto de Portugal quanto da colônia brasileira, o Schopenhauer não respondeu a isso. Mas seria muito interessante. Claro que essa crônica foi escrita em 1895, mas imaginando que Machado de Assis fosse um francês daquela época, imaginando que eles fossem contemporâneos na época de escritura, eu tenho certeza que o Schopenhauer teria que ser chamado a responder a essa crônica do Machado. Porque eu estou afirmando, gente, esse debate está me dando ensejo para escrever isso que eu estou falando. Porque isso aqui ela dá a dimensão de que o Machado encontrou, com o seu brilhantismo, uma aporia radical e reconciliada, aquilo que a gente vai chamar corriqueiramente de fio desencapado, né? Aquele famoso fio desencapado, aquela ponta aberta da teoria, que eu não vejo como responder sem a transcendência. Não estou dizendo, mais uma vez, que vocês precisam aceitar a transcendência. Só estou dizendo que o mal, a dimensão do mal e a dimensão da responsabilidade, uma vez que a determinação se dá através de outrem, pela vinda do pequeno, consumando esse amor, eu não sei como os pais poderiam ser responsáveis. E é isso que está na baila. É isso. E termina o autor de si mesmo, a crônica tem fim, com o Abílio dizendo, ui, ai, mas estava melhor lá antes. É justamente isso. E eu quero dizer a vocês que esse é um raro momento de empatia na obra de Machado de Assis. É um raro momento de empatia. Eu sinto a voz do cronista próxima do sofrimento do pequeno. Aí vocês vão falar para mim, Flávio, é porque o Machado estava escrevendo no jornal. E como é um caso que tinha ocorrido, ele teria que mostrar, pensando circunstanciadamente, né, colocando o texto no seu veículo, fazendo uma teoria da recepção concreta. Porque o Machado estava escrevendo no jornal, então ele precisava mostrar para o leitor que comprou o jornal, que poderia interferir na coluna, uma empatia. Olha, eu não vou descartar isso, mas, gente, o Machado teve uma esposa, salvo engano, chamada Carolina, com quem ele era bem amigado. E eu não vejo esse amor que ele sentia pela Carolina na obra dele. E nesse caso eu fico feliz pelo fato de o Machado mostrar empatia com esse menino. Porque assim, pode falar. Queria falar que o Flamarion disse assim que
Schopenhauer não consideraria Mainlander seu legítimo discípulo. Ele rejeitava o suicídio como o caminho da redenção. E Bunsen, o pessimista absoluto, foi pai, né? Também alguns outros comentários de outras pessoas. Nicholas diz que no espiritismo o espírito em algum momento terá que chegar à sua evolução completa, se tornando assim um espírito superior. Comentários também da Patrícia aqui, falando sobre o niilista teimoso, sobrevive à dor. Mas pode prosseguir. Só quero deixar aqui que nós temos 10 minutos, tá? Tá bom. Olha como então, passa rápido. Eu não vejo o niilista absoluto pai. Muito pelo contrário. Eu vejo um pai afirmando a vida. Aliás, eu vejo é exatamente essa imagem. Se o Antônio é pai e se o Flammarion, que eu sei que também é pai, que é meu amigo, vocês afirmaram a vida. Vocês transmitiram a vida a outro ser humano. Se vocês negaram a vida, isso é muito claro. Para mim, isso é jogo de... Isso aí que o Flammarion tá trazendo do Bunsen, do Cioran, ao do Nietzsche, para mim parece muito mais um jogo de linguagem para não aceitar a dimensão de que a esperança é constitutiva nossa. De que sem uma dimensão de ilusão e apego à vida, que significa esperança e busca de sentido, ninguém vive. Um dia sequer. Um dia sequer. E eu continuo a dizer que, para mim, morto Deus, o Kirillov é o mais consequente. E o homem ridículo também, só que o homem ridículo tem uma reversão disso. Um dia a gente pode falar sobre isso. O Nicolas está falando do espiritismo? Sim, na dimensão, não só no espiritismo, no budismo também, no hinduísmo também. Tradições reencarnacionistas ali. Nessas tradições, existe ali o que eu chamo... a minha tese de doutorado, Dostoiévski, a dialética, fetichismo da forma, utopia como conteúdo, que foi publicada em livro pela editora Edra, ela faz um diálogo, ela coloca um diálogo entre o Hegel, aí o grande inimigo do Schopenhauer, quer dizer, que ele elegia como inimigo, o Kardec e o Dostoiévski. Então eu coloquei os três ali para discutir. E aí eu fui encontrando essa dimensão. Então, na tradição reencarnacionista, eu conseguiria ver uma causalidade para esse horror. E até porque esse horror poderia ser purgado, porque haveria outra vida. Inclusive, o Abílio poderia ser irmão do Guimarães. Ele poderia ser pai da Cristina e assim por diante, até purgar esse horror trazido. É uma possibilidade explicativa causal ali, de noções pretéritas. O que o Machado está mostrando, para sintetizar, para amarrar aqui, para terminar minha fala, e aí, se o Antônio quiser trazer mais perguntas, é que eu tenho um raro caso, e um brilhante caso, em que o Machado de Assis pega o Schopenhauer pelo colarinho, e põe contra a parede. E se o Schopenhauer diria que o Mainlander não é seguidor dele, o Mainlander diria que o Schopenhauer não é seguidor de si mesmo. Com essa negação da vontade de viver, essa ascese artística e budista do Schopenhauer é como alguém que coloca a Nossa Senhora em cima da estante e vai rezar para ela. O Mainlander diria isso, aliás, não diria, ele fez isso, ele se matou. É terrível, mas é consequente. Dostoiévski veria nesse sentido. Aliás, ilustrou isso em muitos livros. Então, o Machado, ele trouxe... Gente, é brilhante. Aliás, Antônio, muito obrigado por essa oportunidade, por reler o autor de si mesmo, porque é dos pontos mais altos da obra do Machado de Assis. Eu gostaria de ter visto, se o Machado europeu fosse, porque o preconceito contra Bom, preconceito graça até hoje. Imagina aquela época colonial contra um escritor da periferia do capitalismo, do Brasil. Mas seria muito interessante ter visto a resposta do Schopenhauer a essa crônica do Machado. Sim, nossa, seria muito interessante, né? Eu queria agradecer, né? Quero agradecer pelas palavras. Acho que todos que estão aqui até agora concordam comigo que daria para ouvi-lo sobre esse assunto ainda por bem mais tempo, até porque é um assunto muito difícil de se esgotar, não é? Eu gostaria, então, de falar para as pessoas que estão assistindo, se quiserem fazer alguma última pergunta, temos aí mais 6 minutinhos. E minha última fala, eu quero falar um pouco sobre a minha pessoa, que eu até comentei com o Flammarion já numa das nossas primeiras conversas, comentei um pouquinho com você hoje. Eu conheci o conto, o autor de si mesmo, fazem 3 anos por aí, ao mesmo
tempo que eu tive contato com a obra de Schopenhauer. E eu sou, digamos, um entusiasta, escritor entusiasta, né? E tenho lançado 2 romances, e o segundo deles foi todo inspirado na metafísica do amor sexual, né? É toda uma história para falar disso. E foi nessa época que eu estava escrevendo esse texto que eu encontrei o conto do Machado. E eu percebi que tinha muita semelhança com o que eu estava fazendo com o que o Machado fez em 1,5 página com uma excelência absurda. E eu gostaria de mostrar para vocês esse livro. Ele foi lançado já faz 2 anos. Aqui na capa é uma simbologia, a frase de Schopenhauer, que a vontade é como um homem forte, cego, que carrega um paralítico que vê, né? O paralítico, ele não tem as pernas ali. Então é uma simbologia essa frase de Schopenhauer. E no final da obra eu coloquei, né, o conto do Machado também. Isso já faz 2 anos. E é um texto que um pouco me incomoda, justamente por talvez não ter tanta afinidade com o pensamento schopenhaueriano quanto eu gostaria na época, como eu tenho hoje, e que eu espero ter mais ainda nos próximos anos. Mas eu acho que é um livro introdutório para quem que é um livro fácil de ler, né? E é um romance simples de se ler, então é uma breve propaganda que eu só estou fazendo justamente porque o tema tem tudo a ver, né? Inclusive o conto está aqui. Então é isso, professor. Nós temos aí 3 minutinhos para terminar. E eu não falei o nome, mas é a sinceridade como causa e efeito. Causa e efeito tem a ver com a questão da causalidade em Schopenhauer. E a sinceridade aqui é um tema onde entra na questão justamente da consciência, né? Por quê? Porque o personagem principal ele tem consciência da vontade metafísica. Então, tudo que ele faz, ele está consciente das consequências que aquilo vai trazer para ele, né? Então, ele age sempre com uma sinceridade radical, né? Ele tem muito apreço pela filosofia de Schopenhauer. Ele é um professor de filosofia viciado em Schopenhauer. Então, ele age com uma sinceridade extremada e isso leva ele a níveis de sofrimento absurdos, mas que ele não deixa para trás. É aquela coisa que eu falei agora há pouco do Camus, né? O homem com uma faca enfrentando um exército armado. O homem é absurdo. Então é isso, professor. 2 minutos, nós temos 2 minutos e meio. Você tem a palavra para falar o que você quiser, e aqui o espaço está sempre aberto para você, sempre que quiser ter a sua fala. E parabéns pelo canal, eu não conhecia e realmente eu estou aprendendo bastante. Muito obrigado, Antônio, pelo convite. Vou receber esse livro aí, vou lê-lo com muito interesse, seu romance. Já te passei o endereço para você mandar o livro. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, agradeço ao Antônio, agradeço a todos vocês que assistiram. Lembro a vocês, sigam aí o meu canal, se inscrevam no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Bassoler, é Bassoler. Meu canal aí tem 1 mês e meio, está crescendo bastante, já tem muita coisa. Aulas todas as segundas-feiras às 8 horas da noite, resenhas de livros às 8 horas da noite, quinta-feira, e resenhas de filmes às 10 horas da manhã no sábado. E tem esse curso sobre Dostoiévski, a respeito do qual eu falei. O link para se inscrição no curso está na biografia, na bio e na descrição do meu perfil aqui no Instagram. Antônio, muito obrigado pelo convite, muito obrigado, gente, pela audiência hoje aí. Valeu, gente! Valeu, até mais, até a próxima. O Instagram derruba a gente, né? Ele vai e derruba a gente. Sim, podemos conversar até ele derrubar. Vamos lá. Ó, eu estou vendo as pessoas aí colocando aí os elogios. Obrigado, gente. Obrigado. Olha, gente, na verdade, eu diria a vocês, para vocês lerem uma passagem do Eclesiastes, que é um livro muito bonito ali do Velho Testamento, porque essa noção de tentativa de superar sofrimento com a dimensão de que vai haver um dia bonito sob o sol, está na ordem mesmo do absurdo camusiano, que era ateu, mas ao mesmo tempo propugnava por algum tipo de ilusão. Porque, como eu estava tentando dizer, a ilusão, para mim, tem uma dimensão ontológica. Sem ela, não dá para seguir.
Se vocês pensarem nos momentos mais amargos que a gente teve aqui, que a gente já teve 10, nessa vida... 10 segundos, 10 segundos. 10 Olha lá, segundos. contagem regressiva. É a guilhotina do Kirillov caindo da cabeça da gente.